Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos mais uma vez para falar um pouquinho da nossa fé, para tentar fazer com que nosso coração seja comprometido com Deus e com seus propósitos de vida para nós. Eu vou dar continuidade ao estudo do patriarca Abraão, lembrando um pouco do patriarcado, que foi um sistema social que aconteceu no começo da humanidade. Quando a gente fala de Abraão, a gente já pensa logo naquele homem que rezava, que ia lá, que tinha o culto, que tinha isso. Não tinha nada disso. No tempo de Abraão, o que existia era uma idolatria generalizada. Cada povo tinha seu Deus. Cada povo tinha muitos deuses. Então, esse homem, escolhido por Deus para ser chamado de pai da nossa fé, ele foi o grande patriarca do povo de Deus. O patriarcado era um sistema social onde um homem, já de idade mais ou menos, de experiência de vida, era escolhido para ser o líder. O líder do quê? De um grupo que era chamado clã. Aquele grupo eram famílias que se reuniam em torno de um patriarca. O patriarca tinha o poder sacerdotal, governamental e pai daquele povo, que se reunia em torno dele. Esse pai é que transmitia para eles a forma de amar a Deus, de conhecer Deus. E o coitado do Abraão não era diferente. Quando a gente pensa no desejo de Abraão de fugir daquela cidade onde ele morava, chamada Ur, na Babilônia, é porque a idolatria lá era muito forte. E todos que tinham um filho, o primogênito, ele era oferecido em sacrifício para os deuses. Isso não conta na história da Bíblia, porque não interessa para Deus saber isso. Não interessa para nós saber. É muito tempo atrás para a gente ver como foi que a sociedade começou a se formar no nosso planetinha chamado Terra. Então, eles tinham medo de tudo, tinham medo de tempestade, tinham medo do vulcão, tinham medo de tudo. E tudo que provocava medo era um Deus, e um Deus furioso, que exigia um sacrifício ou de uma virgem ou de uma criança primogênita do sexo masculino. Tinha que ser sacrificado para esses deuses, para acalmar esses deuses. Qual era a função do patriarca? O patriarca, então, ele tinha o poder de induzir o povo à sua forma de acreditar e de louvar a Deus. O que mais que ele fazia? Cada filho de dentro daquele clã que casasse, trazia para dentro do clã a mulher e as escravas. E com isso o clã aumentava. Esse sistema de patriarcado, ele foi contínuo, até mesmo no tempo que o povo esteve escravo em Israel, aí, no Egito. Os 12 filhos de Jacó, chamado Israel, eles formaram clãs, 12 tribos de Israel. E a aliança de Deus foi firmada dentro dessas tribos, porque Deus viu que Abraão já tinha dado o recado, já tinha transformado o coração, já tinha mudado a forma de pensar e de viver daquele povo. E aquele povo chamado de hebreu, a palavra hebreu quer dizer aquele que acredita num único Deus. Ele não é idólatra. Então, aquele povo hebreu já tinha uma forma diferente de louvar, agradecer e bendizer a Deus. Quando nós chegamos até as 12 tribos de Israel, nós passamos por vários patriarcas. O primeiro deles, a gente pode até imaginar como que foi isso, foi o próprio Adão. Ele foi um patriarca. Então,
eu falo para vocês assim: quando Abraão tem a revelação de Deus, Deus promete para ele um filho. Ele ri, porque ele já tinha passado por outras experiências. A Sara, quando às vezes é uma coisa que confunde a ideia. Numa página você está ali com uma Sara que está sendo cobiçada pelo faraó. O cara quer casar com ela de qualquer jeito, mas ela já é casada. E ela é tão bonita, mas ele quer a Sara. E na outra página você vê uma Sara velha que não pode ter filho. Como é que foi isso? Como é que ela ficou velha de repente, né? Então, a gente tem que ver que a história é contada em uma página, mas que ela levou muito tempo. E quando Abraão tem essa intimidade maior com Deus, e que Deus fala que promete para ele um filho, ele tinha tudo para duvidar, tudo. Porque afinal de contas, ele era velho, a Sara já tinha entrado na menopausa, não podia ter filhos, e no entanto Deus está ali, prometendo para ele. E várias são as passagens onde Deus passa, ou o anjo passa e avisa para ele: a Sara vai ter um filho. E acontece, é o filho da promessa, da fé que Abraão teve. Ele acreditou, se Deus falou, Deus cumpre. Então, esse Abraão, esse patriarca, é nosso pai de fé até hoje. A igreja proclama Abraão como pai da nossa fé até hoje. E Deus tinha prometido para ele que muitas nações nasceriam dele. Que os filhos dele seriam incontáveis como as estrelas do céu e o grão de areia da praia. E nós somos. Vocês já imaginaram quantos já existiram de 2000 anos antes de Cristo até agora? E todos filhos de Abraão. Porque nós herdamos, assim como nós herdamos o pecado do Adão e Eva, nós herdamos a fé de Abraão. E isso tudo mexe com a nossa fé. Nós não temos um Deus desconhecido. O Antigo Testamento só serve para Deus se revelar aos poucos. Mas ele só tem a plenitude da revelação de Deus no nascimento de Jesus. Lá no Antigo Testamento a gente pode ver, depois de um povo constituído, já tem rei, já tem isso, tem aquilo, nós vamos ver que o sistema de fé é completamente diferente do de hoje da Igreja Católica. Porque infelizmente muitas igrejas ainda pregam um Deus estranho para mim, que é o Deus da prosperidade, o Deus da riqueza. E não é assim. Lá no Antigo Testamento, a visão de Deus era que Deus era perfeito, então o povo tinha que ser perfeito. E só era perfeito quem era rico, quem tinha muitos bens, quem podia frequentar o templo é só pessoa perfeita e com muito dinheiro. Os que não fossem nesse grupo ficavam do lado de fora, tinha a repartição para fora, onde ficava a mulher com criança, onde ficavam os doentes e onde ficavam os aleijados. Um aleijado era proibido de entrar no templo. Por quê? Porque o aleijado, ele estava cumprindo um castigo de Deus, seja dele ou dos pais dele. Essa pergunta foi feita para Jesus. E quando perguntaram, Jesus falou: nem ele e nem os seus antepassados pecaram. Não é isso. Uma deficiência física não é castigo de Deus. Aí nós vemos também que a pessoa com lepra, ou a pessoa que estivesse com feridas no corpo, fosse lepra ou não lepra, ele não podia entrar no templo e nem tampouco ficar perto de outras pessoas. Por isso eles eram designados a viver fora da cidade. Isso é de Deus. E outra coisa, mulher e criança só serve para atrapalhar. Não pode frequentar o templo junto com os homens. Isso é de Deus. E Deus então vê, eu me revelei, eu mandei profetas, eu mandei tudo para que eles entendessem. Não entenderam. Então agora é hora de eu me fazer presente. E quando na missa nós falamos: Senhor esteja convosco, e nós respondemos: Ele está no meio de nós. É esse Jesus que continua no meio de nós. E a partir do nosso próximo encontro,
eu vou contar para vocês mais realmente como foi que Deus se revelou e quem é Deus verdadeiro para nós, certo? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e transforme o coração, o nosso coração. Que o Divino Espírito Santo os ilumine e os faça crer como Abraão acreditou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau.